Esse vídeo está dividido em duas partes. Primeiro, vou dar 5 super dicas de como começar a criar ou aumentar seu vocabulário de phrasal verbs de uma maneira organizada e que dá resultados. Depois, você vai me acompanhar à medida em que coloco as 5 dicas em prática, construindo meu vocabulário de phrasal verbs. Dicas: 1. De início, foque nos mais comuns, mais usados. 2. Muitos phrasal verbs transmitem mais de uma ideia, têm mais de um significado. Então procure saber quais são eles. 3. É mais fácil de lembrar de exemplos, ou seja, um contexto em que o phrasal verb foi usado, do que decorar uma lista de phrasal verbs. Sempre que aprender um phrasal verb novo, tente procurar exemplos com ele. 4. Sinônimos são palavras que têm significados idênticos ou parecidos. Exemplo: ela está enferma, ela está adoentada, ela está de cama, ela está doente. Faça isso com phrasal verbs. Procure saber outras formas que você pode transmitir a mesma ideia em inglês. 5. As 4 dicas anteriores não vão magicamente te trazer resultados rápidos se você não fizer nada com o que aprendeu. Então, depois de aprender ou entender os phrasal verbs que você quer adicionar ao seu vocabulário, crie os seus próprios exemplos, frases, parágrafos, diálogos, histórias com ele e assim por diante. Agora vamos à parte prática do vídeo, onde você vai me acompanhar durante todo esse processo. Essa é a segunda parte do vídeo 4, onde vou mostrar para vocês passo a passo como que nós podemos usar essas 5 dicas. Então vamos à primeira, verbos mais usados. Bem, eu dei essa dica há um tempinho atrás, lá no Teacher Chris, na minha página no Facebook. Postei a foto da super dica que eu tinha dado no vídeo 1 dessa série de vídeos. Então aqui na parte de fotos, você vai encontrar a super dica. Clicando ali, você vai chegar a essa foto. Super dica. Esses são os verbos mais usados na formação de phrasal verbs. Então, isso daqui já é um bom ponto de partida. Vamos escolher o terceiro verbo, carry. Eu acho muito importante que você faça isso daqui que eu fiz, olha só. Principalmente, se você quiser fazer num papel mesmo, isso é muito bom, porque escrever é uma técnica de memorização, pode te ajudar bastante. Mas, caso queira fazer no seu próprio computador, aqui está um exemplo. Eu coloquei as 5 dicas, verbo, só tem algo extra aqui que é o phrasal verb na frente, significados, exemplos, sinônimos e meus exemplos. Então vamos começar a preencher essa parte aqui para aumentar o vocabulário da lista de phrasal verbs, à medida em que formos aprendendo as coisas. Primeiro, já dá para ser preenchido, então o verbo que nós vamos procurar saber mais e procurar um phrasal verb com ele é o verbo carry, que a princípio, sozinho, assim, significa carregar ou transportar. Muito bem, agora vamos à procura de phrasal verbs com carry. Vá para o Google e digite Phrasal Verbs List. Agora eu vou dar para vocês as dicas de sites que vocês podem usar para aprimorar ou aumentar a sua lista de phrasal verbs. Esses links estarão na descrição desse vídeo também. O primeiro site que eu gostaria de recomendar para vocês é esse segundo aqui, ó, usingenglish.com, e o terceiro, English Page. No usingenglish.com, está logo aqui, vocês vão até essa página que diz Dicionário de Phrasal Verbs em Inglês. Isso daqui é muito interessante porque ele é bem simples. Você vai colocar aqui, ó, o verbo, no nosso caso é o verbo carry, e buscar, search. Aqui estão os resultados da busca. Eles mostram 7 phrasal verbs. Interessante desse site é que ele realmente trabalha com os bastante comuns e usados. Aqui temos carry forward, carry through, carry off, carry on with, carry out, carry over. Vamos escolher carry on. Pegue só um phrasal verb, por enquanto, vá com calma. Chegamos então à explicação do phrasal verb carry on. Meaning, significado, continue. Não precisa de tradução, né? Então, carry on pode significar continuar. Temos exemplo? Sim, temos exemplo. Olha a frase com carry on. Carry on quietly with your work until the substitute teacher arrives. Continue quieto com seu trabalho ou tarefa até que o professor substituto chegue. Continuando.
Lembra que nós vimos no terceiro vídeo sobre phrasal verbs que podem ser separados ou não? Esse é um tipo de phrasal verb que pode ser separado. E aqui na frente, como pode ver, tem a opção que é opcional você separar o phrasal verb ou não. Então, esse é o tipo de phrasal verb que você decide se quer separar ou não. O bom desse site é isso. Ele te dá o phrasal verb, o significado, te dá um exemplo e fala se pode ou não separar. Temos mais alguma tradução para carry on? Sim, temos aqui, ó, mais uma tradução, mais um exemplo. E intransitivo quer dizer que esse outro tipo de uso de phrasal verb não pode ser separado. Mas não vamos focar nisso agora. Vamos focar em apenas um dos significados, que é esse daqui. Então, voltamos lá para a nossa anotação. Verbo carry. Phrasal verb que você quer adicionar ao seu vocabulário, carry on. Significados ou significado. Como vocês viram, tinham dois significados, mas vamos focar em um apenas. Vou colocar aqui em inglês, continue. Oops, I'm sorry. Aí está. Não vou colocar em português porque é fácil de lembrar. Exemplos, temos exemplos? Vamos procurar daqui a pouquinho os exemplos. Vamos apenas voltar àquele outro site, o English Page, que também é um outro recurso. O interessante desse site também, aprenda a usar ele. Phrasal Verb Dictionary. Logo aqui embaixo, vocês podem ver que ele dá uma pequena explicação. Os que podem separar, os que não podem separar e aqueles que você pode escolher as duas opções. Então, o que dá para você escolher duas opções, vai estar esse símbolo aqui, ó, na frente. Como um exemplo, look up. O que não pode separar, vai ter um mais depois, pede alguma continuação na frase. E o que você pode separar, tem aqui essa opção no meio. Para usar esse daqui também é bem simples. Aqui do lado você escolhe a letra, como no nosso caso C, de carry. E lá está o nosso exemplo, aqui embaixo, carry on. Tradução na frente, continue. A conversation, a game. E temos um exemplo? Sim, temos um exemplo aqui na frente. Please carry on. I didn't mean to interrupt you. Vamos pegar esse exemplo, que está bem simples. Por favor, carry on significa o quê? Continuar. Por favor, continue. Eu não tinha a intenção de te interromper. Copiar esse exemplo aqui. Vou colocar então como um exemplo que eu tirei da internet, esse daí. Please carry on. I didn't mean to interrupt you. Lembrando que o foco aqui é o carry on. Precisamos de sinônimos, ou seja, outras formas de dizer carry on em inglês, além do próprio verbo continue, né? Então, vamos ao nosso famoso tradutor. Coloque aqui, ó, carry on no Google Tradutor. Lá temos nosso phrasal verb continuar. Olha só, carry on é um verbo, logo aqui embaixo da tradução, e está escrito continuar, e aqui na frente algumas outras opções. Temos continue, que já colocamos lá, keep, proceed, go on, stay, carry on. Vamos pegar continue, proceed e go on, que são outras formas. Então você coloca lá como que outras palavrinhas você poderia usar para carry on. Continue. O outro era proceed. E tinha um outro lá que por sinal também é um phrasal verb, go on. Muito bem. Próximo, parte. Temos mais um recurso para nós acharmos sinônimos. E esse é mais um site que eu vou recomendar para vocês. Coloque no Google sinônimos para carry on. Para acharmos mais sinônimos para carry on, eu recomendo para vocês esse site aqui, ó, Thesaurus. Thesaurus. Ele é bem fácil de entender e também em inglês. Ele dá várias explicações, mas na principal aqui, ó, na main entry, entrada principal, a primeira já vai dar o que nós precisamos. Carry on, tipo, verbo, definição, continuar uma atividade. Sinônimos: achieve, endure, hang on, keep going, last, maintain, perpetuate, persevere, persist, proceed. E antônimo, ou seja, o contrário, é descontinuar, discontinue or stop. Só para você aumentar o seu vocabulário. Então, nós já colocamos lá os proceed,
continue and go on, então não é necessário. Mas esse é um bom recurso. Se você não confia muito no Google Tradutor, pode usar esse daqui ou até mesmo os dois, como nós fizemos aqui. Voltando aqui, temos então o verbo, o nosso phrasal verb, o significado, exemplo, sinônimos, outras formas de falar carry on em inglês, e faltam nossos exemplos. Mas para os nossos exemplos, falta mais uma coisinha que nós precisamos ver antes. Se aprendeu um novo phrasal verb, procure exemplos e indo no Google novamente, digite carry on e clique em news. Se o seu navegador estiver em inglês, vai estar escrito news ou notícias. Então, basicamente, ele vai dar opções ou notícias que tem o que? Carry on. Logo aqui nós já achamos uma frase. Olha só esse pedacinho de frase aqui, ó, de uma notícia. We will carry on fighting. Bom, will é nós vamos, é o futuro. Carry on, já sabe o que significa. Fight é o verbo brigar ou lutar. So, we're carrying on fighting. Nós vamos continuar lutando. Ou nós vamos continuar a luta. E vamos ver se nós achamos mais algum exemplo com carry on. Vou colocar aqui em web. Ver que tipo de notícias nós podemos achar. Olha só que interessante. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais no carry on, tem a música da banda Fun sobre carry on. Temos outra música com carry on. Temos uma explicação da frase keep calm and carry on. E até aqui embaixo, olha só. Carry On é uma música da banda norte-americana The Heavy Metal Avenged Sevenfold, que faz parte da trilha sonora do jogo Call of Duty. Olha só que interessante, como você se envolveu com o phrasal verb que você estava procurando. Vamos tentar mais alguma notícia sobre carry on. Eu vou colocar news carry on, que no caso seria notícias que tenham na frase carry on. Olha só, achamos mais uma aqui, ó, da BBC. Notícias da BBC. Olha só, o nome do artigo diz Carry on camping. Can a week under canvas reset your body clock? Aliás, our body clock. Pode uma semana debaixo dessas lonas ou dessas tendas reorganizar o nosso relógio biológico? Como podemos notar, tem uma certa estrutura a ser usada depois do carry on. Se depois do carry on for um verbo, esse verbo está sendo acompanhado de ing. A única coisa que falta é fazermos nosso próprio exemplo. Então, vamos procurar aqui se essa estrutura realmente existe. Coloque no Google carry on speak. Olha só, a primeira opção que aparece, carry on speaking. É como se o Google já estivesse até te corrigindo. Ele vai buscar o que é mais comum. Vamos tentar mudar para continue conversando ou falando. Carry on talk. No, carry on talking. Talking, 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 talking. Então, realmente, a estrutura em inglês pede que depois do on, do carry on, você use um verbo com ing. Vamos então fazer os nossos exemplos? Meu exemplo, eu vou escrever aqui. I'm going to carry on improving my English. Prontinho, aí está um exemplo próprio que eu mesmo criei. Eu vou continuar a aprimorar o meu inglês. Então é isso, terminamos essa parte de adicionar um phrasal verb ao nosso vocabulário. Como vocês puderam ver, quando se trata de autodidatas, nós temos que realmente ir atrás da informação e saber o por trás das coisas. Mas o fato de procurarmos todas essas informações, qual era o verbo que nós usamos, o que significa, procurar exemplos na internet, os sinônimos e depois fazermos o nosso exemplo, olha quanta coisa que nós buscamos na internet e quantas coisas que nós aprendemos também. Isso vai fazer com que fique difícil de você esquecer esse phrasal verb, porque você criou, por assim dizer, uma certa relação com ele. Então, aqui termina o meu vídeo dando aquelas dicas sobre como nós podemos aumentar ou criar nossa lista de phrasal verbs. Verbos mais usados, procurar significados, achar exemplos através de outros artigos na internet, procurar sinônimos, ou seja, palavras parecidas, e criar a sua própria frase.
Agora é sua vez. Tente fazer isso, buscar outros phrasal verbs ou começar a aprender phrasal verbs. Lembrando que os links para aqueles sites que eu usei estão na descrição do vídeo, para procurar significados, e aqueles que são chamados de dicionários de phrasal verbs têm os mais usados, os mais comuns, com exemplos na frente. Isso vai ajudar vocês bastante. Bom, acho que eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, que é um pouco mais longo, por ser praticamente um tutorial. Mas lembre-se de comentar, de curtir o vídeo, e se outra pessoa vai gostar desse vídeo e também está aprendendo inglês, de compartilhar esse vídeo no seu Facebook e assim por diante. Curta minha página no Face, porque essas 5 dicas estarão lá também. Muito obrigado, have a sense of humor, bye!